Olá, amigos! Este é o último programa da série Política e que completa os 4 episódios sobre o tema. Se não acompanhou os anteriores, aconselho que comece clicando no card que aparece no canto superior direito da tela. Lá você terá o primeiro episódio que dá sustentação ao que é apresentado nos demais. Sobre o assunto de hoje, falaremos da direita, o segundo polo de grandes paixões e discussões, assim como a esquerda. Por isso, respirem fundo, mantenham-se calmos e não esqueçam de dar o like, inscrever-se no canal e ativar o sininho para que o conteúdo chegue a mais pessoas. Sem mais enrolação, vamos à vinheta. Até poucos anos, ninguém no Brasil confessava ser de direita. Era uma vergonha assumir isso, quase um crime. No máximo, se diziam de centro ou de centro-direita. Até hoje, diferente da esquerda, pouca gente sabe qual é a ideologia da direita. Na maior parte do tempo, o povo acredita que a esquerda trabalha em favor dos pobres e a direita em favor dos ricos. Lei do engano. Afinal de contas, acreditar que qualquer político independente do espectro não tenha como prioridade legislar para os ricos, que são os principais financiadores das campanhas eleitorais, é de uma ingenuidade quase infantil. Se ainda não acredita, pense um pouco. Qual a importância do pobre na relação político-eleitoral? Ele não faz lobby, não participa de licitações, não patrocina palestras e nem paga propinas milionárias. Quem se interessaria por eles? Ah, claro, o político que precisa de votos. Esse não se esquece dos desafortunados, principalmente em ano eleitoral. Em um país que perdeu seus valores, como o Brasil, todos têm certeza que ser honesto é ser idiota. Por isso, o político pode até confessar que rouba o erário, e mesmo assim ser eleito. Porque o eleitor, se estivesse no lugar dele, faria o mesmo. Afinal, como diz o dito popular, cada povo tem o governo que merece. Enfim, depois desse desabafo, voltemos ao tema. Seguindo o formato dos programas anteriores, não vou me aprofundar mostrando todos os movimentos de direita que existem, apenas aqueles que mais se destacam. Contudo, a pergunta que você deve estar fazendo é: mas como raios eu identifico um partido de direita? Vou primeiro dizer o que não é direita. Um erro comum é dizer que o Centrão é de direita, ou que o PSDB, vulgo tucanos, é de direita. Na época da polarização PSDB-PT, o eleitor via os emplumados como um partido menos extremista que o PT, PCdoB ou PSOL, sem perceber que seus integrantes também defendiam as ideias de Marx, Engels e Anthony Gramsci. Para provar o perfil de esquerda, além de social no nome, em sua história, os dirigentes tucanos ministraram cursos que promoviam as ideias dos principais pensadores de esquerda no SEBRAP, centro de pesquisas historicamente associado ao partido. Também foram os responsáveis pelo desembarque no Brasil dos primeiros padres católicos ligados à teologia da libertação, área esquerdista católica que pretendia derrubar o maior obstáculo à introdução do socialismo do país, que era a própria Igreja Católica Brasileira. Essa confusão acontece no Brasil porque, além do povo ser pouco politizado, há décadas não existe nenhum partido realmente de direita. Então, os políticos com tendências direitistas acabavam se filiando a partidos como os do Centrão, por pura falta de opção. Outro erro é crer que a direita é formada por governos com tendências militaristas ou por ditaduras militares. A extinta União Soviética e seus aliados tinham no militarismo seu principal suporte, assim como a Coreia do Norte e a China. Mesmo a Alemanha e a Itália da década de 40 são erroneamente rotuladas como direita, sendo que os principais conceitos dos nazis e dos fascis são ideologicamente semelhantes ao regime implantado na União Soviética, além de ter como inspiração os mesmos ícones do socialismo, Marx e Engels.
Mas afinal de contas, o que defende os direitistas? Na minha visão, eu dividiria a direita em dois grupos principais, os liberais e os conservadores. Assim como dissemos que o termo progressista não representa alguém realmente a favor do progresso, ser liberal também não significa ser totalmente a favor da liberdade. Boa parte dos liberais se confundem com os progressistas ao defender a agenda ESG, a globalização e diversos pontos do discurso woke. A economia é seu ponto nevrálgico e seguem cegamente a cartilha de Adam Smith e outros economistas liberais. Por outro lado, abraçam a ideia do Estado mínimo, da proteção à propriedade privada e de que os direitos individuais do cidadão sejam garantidos. É comum encontrar entre o grupo quem diga ser liberal na economia e conservador nos costumes. Porém, mudam de ideia rapidinho se essa guinada gerar algum lucro extra ou qualquer outra ação que possa aumentar o seu patrimônio, mesmo que isso venha prejudicar a nação ou o afegão médio. A única coisa a quem os liberais são fiéis é o dinheiro, que é o seu único Deus. Boa parte deles são submissos ao sistema, porque sendo assim, garantem lucros extraordinários. Já os conservadores, diferente da esquerda, não são revolucionários. Preferem construir o novo sobre bases já solidificadas, melhorar o que deu certo e descartar o que deu errado, sem insistir no erro por pura ideologia. Defendem os valores conservadores e tradicionais, a liberdade de mercado, o poder limitado de intervenção do Estado, o que não significa Estado mínimo, mas Estado necessário, e a soberania nacional contra a globalização. Igualmente à ala da esquerda raiz, eles são a favor dos interesses nacionais em primeiro lugar, por uma gestão brasileira da Amazônia, livre das ONGs estrangeiras, a não privatização de estatais estratégicas e a criação de uma indústria nacional e forte. Outros pontos voltados à religião, à família e aos costumes tradicionais também são muito caros a esse grupo. Na história do Brasil, o período do Império foi a época em que os conservadores atuaram de forma mais efetiva, tendo nomes como Eusébio de Queiroz, responsável pela lei que aboliu o tráfico de escravos, João Alfredo Correia de Oliveira, um dos signatários da Lei Áurea, e o Marquês de Olinda, criador do Arquivo Nacional, além da atuação fundamental do Partido Conservador na abolição da escravidão do país. Os conservadores são a favor da meritocracia, o que significa premiar o esforço e a competência, independente de raça, credo, sexo ou preferências outras. Além desses dois, existe um terceiro grupo que se coloca como direita e que merece ser destacado. Ideologicamente, é mais parecido com o centrão, votando ora a favor da direita, ora a favor da esquerda, de acordo com os seus próprios interesses de conquistar poder ou vantagens financeiras. Eles vivem brigando com as outras alas e reivindicando a liderança da direita para si, sem conseguir angariar os votos da maioria do eleitor direitista. Por falar nisso, diferente da esquerda, a luta por poder dentro da direita é bem mais intensa do que nos outros espectros. Por ser um grupo que ainda está se estruturando, muitos políticos se elegem com a ajuda de uma liderança e, na primeira oportunidade, descartam o seu líder e tentam voos solos, geralmente mal-sucedidos. Devido a isso, as brigas internas da direita são muito mais públicas do que as da esquerda. Enquanto no Brasil, de 30 anos para cá, as lideranças dos progressistas se reduziram a um único líder que dizimou toda a concorrência, o líder mais conhecido da direita incentivou o nascimento de novos líderes, ampliando a importância desse grupo no Congresso e em postos executivos. Contudo, parte desses novos líderes o traíram e tentaram roubar a cobiçada bagagem eleitoral, além de contribuir para isolá-lo e descredibilizá-lo. Até o momento dessa gravação, eles não obtiveram sucesso e até perderam a confiança de parte dos eleitores de direita, porém continuam a insistir nessa tática, que é a mesma exercida pelos partidos do centrão e da esquerda.
O que acontece é que o sistema se assustou com o surgimento desse movimento popular e orgânico da direita e tentou destruí-lo. Chamá-lo de extrema-direita, ultradireita ou direita radical não afugentou o eleitor. O mesmo aconteceu no passado com a esquerda, que foram chamados de extrema-esquerda na época em que não eram domesticados. E talvez esse seja o ponto. A direita atual ainda é muito recente, teve apenas um mandato. É bem verdade que foi sem escândalos de corrupção, melhorando a economia mesmo em um período de pandemia mundial e fazendo com que as empresas estatais dessem lucro. Não se curvou ao sistema, por isso foi tão perseguida e torturada por todos os tentáculos do establishment. Porém, até quando resistirá? Será que depois de outros mandatos, que parece que são inevitáveis, ela não se corromperá e será domesticada como a revolucionária esquerda de Prestes, Brizola e da luta armada? Só o tempo dirá se o país do futuro se tornará realidade ou nunca virá. Em linhas gerais, são essas as características dos grupos que formam a política brasileira. Existem idealistas reais em cada um deles, mas são uma minoria. O grosso dos políticos só pensa em você de 2 em 2 anos para garantir o seu voto. Como diria Capitão Nascimento, o sistema é bruto, entrega a mão para salvar o braço. Trocam-se as moscas para manter a sujeira do mesmo jeito. E você, meu amigo, minha amiga, é capaz de brigar com o irmão, primo, tio, a vizinha, por conta da polarização, para defender um bandido de estimação? Aprenda que tudo o que aparece na TV e nos jornais são matérias selecionadas a dedo para manipular você. É o sistema agindo para se manter no poder, porque ele entende que você é um idiota e vai acreditar que tudo o que eles fazem é para o seu bem, para o bem do país e pela democracia. Só mais um ponto. Não adianta exigir dos políticos coerência e honestidade se você não as pratica em seu dia a dia. Melhore a si mesmo, e assim teremos cidadãos melhores e, por consequência, políticos melhores. Enfim, chegamos ao final da série. Está bem resumido, mas acredito que cumpriu a sua missão. Não esqueça de dar o like, inscrever-se e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. E seja feliz mesmo sendo idiota. Até mais!